Mateus 22, 34. Vamos ler também um versículo muito utilizado por nós, um versículo que a gente quase sempre ou sempre memoriza ele, e eu acredito que a maioria de vocês sabe ele de memória. E João 3, 16, e vamos também ler o 17. Então, esses dois versículos para que nós possamos trabalhar na mensagem de hoje. Amém? A palavra do Senhor diz assim: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-lo, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? João 3,16 diz: E o 17? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, senão para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Tem que memorizar 17 também. Então, meus irmãos, vocês já devem ter ouvido a expressão, a frase de que missões está no coração de Deus, não é? Quem nunca ouviu essa expressão, essa frase? Levante a mão. 1, 2, 3, poucos. Então, a maioria já ouviu essa expressão, essa frase, né? E alguma vez você parou para se perguntar por que existe essa frase, quem que criou essa frase, por que a gente comumente, quando tem culto missionário, quando tem reunião missionária, a gente sempre fala acerca dessa frase? Se você vê os banners e os cartazes de missões, a maioria deles tem essa expressão. Mas o que a gente deve entender e a gente deve saber é que missões está no coração de Deus, porque Deus é o idealizador, Deus é o criador de missões. No versículo que nós acabamos de ler, em João 3,16, diz que de tal maneira amou Deus ao mundo que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele cresce fosse salvo. E se você ler em Marcos 16,15, você vai ver que Deus fala para seu povo, Deus fala para a sua igreja: ide e pregado o evangelho a toda criatura. Então nós outros podemos perceber aí que o idealizador da obra missionária é Deus. Então, por isso, missões está no coração de Deus. E como podemos fazer, nós igreja, nós cristãos, para termos um coração que ama ou que ame missões? Como eu, como você, como nós todos aqui podemos fazer para que esse amor que há no coração de Deus possa também estar em nosso coração? E é justamente o que eu quero falar hoje, nesta noite, para que nós possamos ter um coração que ama missões. Em primeiro lugar, devemos amar, devemos ter um coração que ame a Deus. Parece básico e elemental, não é? Para ter um coração que ame missões, eu primeiramente tenho que ter um coração que ame a Deus. E no primeiro versículo que nós lemos, Jesus responde: amarás o Senhor tu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Jesus estava respondendo nesse versículo ao fariseu uma lei dada por Deus, mencionada em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que devemos amar em primeiro lugar a Deus. Esse é o primeiro e o grande mandamento. E nós, como cristãos, devemos viver esse mandamento intensamente. E talvez você está aqui
e não compreende a magnitude. Eu acredito que como nós não temos visitantes hoje, a maioria que está aqui tem um conhecimento de Deus, tem um conhecimento de missões, tem um conhecimento da palavra de Deus. Então a maioria deve compreender e entender a magnitude do que é o amor de Deus, e deve entender a magnitude do que significa amar a Deus. Mas provavelmente por circunstâncias adversas, por circunstâncias diversas, aquele amor, aquela paixão que nós deveríamos ter de Deus não está viva em nosso coração, não está latente, não está latejante. E de repente você está em um tempo de letargo, um tempo de decepção ou de frustração, no qual você chega num culto na igreja e você não tem expectativa de que algo novo vai acontecer. Que toda quarta-feira, quinta, ou sexta, ou domingo, qual seja o seu dia de célula, você chega e um dia mais de célula. Vamos lá. Vamos fazer a reunião acontecer. Temos que reunir, porque é célula, não é? Tem que ir domingo lá porque é culto. Vamos no culto. Vem toda a família ao culto. Mas não há uma expectativa daquilo que Deus possa fazer na sua vida. Não existe uma emoção, um desejo ardente no seu coração de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus. Talvez em algum momento você teve isso, mas como falei, por diversas circunstâncias, isso tenha se esfriado. Talvez a crise do Brasil, talvez seja um desemprego, talvez seja a economia, talvez seja um problema familiar, talvez seja um marido que não é convertido ainda, ou uma esposa que ainda não é crente, ou seus filhos que de repente não querem fazer parte da igreja, e isso tem trazido desânimo a seu coração. E isso não pode esfriar o amor que nós devemos ter hacia Deus. Se você lê Timóteo, falando com Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, diz, te lembro, mantenha viva a chama do dom de Deus que é em ti. E nós devemos aprender a fazer isso, a avivar aquela chama que Deus colocou em nosso coração, aquele amor que Deus colocou em nosso coração hacia Ele. É como um relacionamento de casal. Não é? Eles casam apaixonados, não é? Emocionados, desejosos de estar juntos para sempre, mas depois de um tempo de trabalho, vem os filhos, o relacionamento vai ficando mais morno, depois vai se esfriando. Mas o apóstolo Paulo amonesta o discípulo dele, Timóteo, para avivar aquela chama. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso para Timóteo, ele se encontrava preso. E muito provavelmente ele estava prestes a morrer. Isso seguramente afligiu o coração do discípulo, porque você imagina, aquele que te ganhou para Cristo, aquele que te deu as boas novas, aquele que você segue de exemplo, ele vai ser morto. Então, obviamente, aí ele estava passando por um momento de crise, mas aquele apóstolo que estava prestes a morrer, escreve para ele, aviva a chama, aviva o fogo, não desanime, não se desanime, não se aflija. Aviva a chama do dom de Deus que é no seu coração. Tenha essa expectativa de que algo novo vai acontecer, indiferente das circunstâncias. Tenha um desejo ardente de estar na presença do Senhor, de estar na casa de Deus, indiferente do que possa estar acontecendo na sua casa, indiferente do que possa estar acontecendo na sua família. E por que nós devemos ter essa paixão? E por que nós devemos ter esse amor por Deus? Justamente por isso, porque Ele é o idealizador de missões. Deus ama missões. E você não vai conseguir enxergar isso se você não ama Deus. Como você vai ter algo no coração, se esse algo está no coração de Deus? Para eu ter isso no meu coração tem que estar perto do coração de Deus. E se eu não estou nisso, dificilmente eu vou estar pensando em missões. Quando escute alguém falar de missões, vai ser como algo que passa longe. Alguma coisa mais da igreja, um ministério mais da igreja. Mas missões está no coração de Deus e precisa estar no nosso coração. Então precisamos avivar essa chama por Deus. Precisamos ter esse anelo por estar perto de Deus no nosso devocional, em nossa célula, em nossa igreja. Eu sou filho de pais separados, eles ficaram separados durante 19 anos. Então, grande parte da minha infância, meu pai morava em outro lugar. Ele somente vinha visitar a gente durante os finais de semana. E, gente, como eu anelava esses finais de semana.
Quando era quinta-feira, estava perto de sexta-feira, eu chegava a casa sexta-feira à noite, meu coração ardia, meu coração latejava, porque eu ia ver meu pai, porque ia poder abraçar meu pai, porque sábado eu ia jogar bola com meu pai. Então esse desejo ardente que eu tinha no meu coração por ver meu pai, é o mesmo desejo ardente que nós devemos ter pelo nosso pai. E se você não está tendo esse desejo ardente, clama a Deus, busca a Deus, aviva a chama no seu coração para que você possa ter esse desejo ardente por Deus e se alegrar, indiferente do que esteja acontecendo na sua casa. Seu pai chegou aqui a esta casa e ele vai fazer milagres na sua vida, e ele pode cambiar as suas circunstâncias, ele pode transformar o seu marido, a sua esposa e os seus filhos. Se alegra no Senhor, se regozija no Senhor, porque somente assim você vai poder ter um coração que ama missões. Não deixe a chama morrer. Não deixe passar 15, 20 anos de cristianismo e ser um cristianismo ter um cristianismo morno, um cristianismo de domingo que vai somente na igreja e esqueceu de buscar aquele que é o criador da igreja, o Pai, e se esqueceu de se relacionar com o Pai, que tem muito para te dar, aquele que vai te ensinar a amar as almas perdidas, aquele que te disse: ir por todo mundo e fazer discípulos. Então, se nós queremos ter um coração que ame missões, primeiramente temos que ter um coração que ame a Deus. Essa é a base de tudo, é o princípio de tudo, é o ABC. Se nós não temos isso, nós não temos nada, gente. Então, se por algum motivo você tem descuidado sua relação com Deus, volte ao seu primeiro amor. Que o Senhor tem muito ainda por fazer, tem muitas coisas para que possam acontecer na sua vida e na minha vida. Amém? Segundo lugar, para termos um coração que ame missões, primeiro necessitamos ter um coração que ame o próximo. O primeiro e grande mandamento é amar ao Senhor nosso com todo, com toda e com todo. Mas não morreu aí, não é? O que mais Jesus diz? Ama a teu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes somos cristãos do primeiro mandamento. Amar a Deus, buscar a Deus. E eu falei, isso é importante e necessário, mas não devemos esquecer o segundo mandamento. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. E Deus fala isso porque nós todos somos filhos de Deus. E o anelo ardente do coração de Deus é que todos seus filhos estejam diante dele, diante da presença dele, que todos nós desfrutemos de um relacionamento genuíno com ele. É por isso que ele manda que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas muitas vezes, por causa da aceleração da vida, nós esquecemos da pessoa que está à nossa direita e à nossa esquerda. Nós esquecemos do nosso próximo e vivemos uma vida, ainda que cristã, mas somente para nós mesmos. Entende? Nós tornamos cristãos do primeiro mandamento e não devemos esquecer do segundo mandamento também, que é importante, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esse é um desejo ardente de Deus. Essas semanas estava pesquisando um pouco acerca das estatísticas do cristianismo no mundo todo. E atualmente existe mais de 7 milhões de pessoas no mundo. E o que me chamou muito a atenção nessa estatística, que é 2,3 bilhões de pessoas se denominam cristãs. Mas não somente cristãs protestantes, sino cristãs de todos os tipos, de todas as denominações. E que resta se você tira 7 milhões, 2,3, que dá 5 bilhões aproximadamente. Isso é muito, gente, é muito mais de 50% de pessoas que estão sem Cristo, de pessoas que não têm a palavra de Deus. Existe um porcentagem que não me lembro agora, de pessoas que ainda nem sequer ouviram a palavra Jesus. E como nós podemos desfrutar muitas vezes de palavras abençoadas, de cultos, de congressos, de pregações na internet, de muitas coisas,
desfrutar da presença do Senhor quando tem muitos filhos do Senhor se perdendo. E não sabemos que se alguém morre sem Cristo, não sabemos o que acontece. Mas se isso não está ardendo no seu coração, se isso não está te causando tristeza, ou às vezes angústia ou preocupação para fazer alguma coisa, você não está amando o seu próximo. Me gostaria de ilustrar um pouco essa quantidade. Veja pessoas que fizeram o curso de homem ao máximo. Por favor, quero que venham aqui uns 10 homens que fizeram o curso de homem ao máximo. Vamos, 10 homens. 1, 2, 3. Esse homem está fraco, né? Tem que refazer o curso. Uma fila aqui, ó. Façam uma fila. Isso. Muito bem. Agora quero que façam uma fila, um atrás do outro, olhando para lá. Doze homens. Passaram 2. Gente, 5 bilhões de pessoas. Uma pessoa atrás de outra. Quanto ou até onde você imagina que chegará a fila? Será que chega a Portugal? Se a gente construir uma ponte, né? Ou embaixo da água. Chega a Portugal? Chega a Portugal. Será que vai mais para lá de Portugal? Vai. Será que chega na Rússia? E aí, os que gostam de matemática? Uns 30 centímetros, alguns tem 50 centímetros, né? Atrás de outro, tem uns magrinhos também. Então, se você para pessoas, uma atrás de outra, você vai perceber que vai por Rússia, passa Portugal, passa toda a Europa, passa a Ásia, volta pelo Peru e vai chegar aqui onde a gente está agora exatamente. Uma volta ao mundo. Mas não termina aí, não. Continua a fila. Novamente. Portugal, Rússia, China, Peru, segunda volta. Mas não termina aí. Continua e continua. 37 voltas ao mundo. Isso é muito, gente. A tarefa é muito grande. Há muito por fazer. Precisamos ter o amor pelo próximo, porque tem muitas pessoas que não conhecem a Cristo e estão morrendo sem Ele. É escandaloso fazer dessa forma, mas eu quero que você se escandalize mesmo, porque você pode desfrutar de 2, 3 cultos de uma semana e tem gente que não desfruta de uma palavra de Deus num ano. Então precisamos nos escandalizar com isso. Obrigado, muchacho. Pode sentar. Então precisamos tirar nossos olhos de nós mesmos e precisamos amar o nosso próximo. No livro de Lucas, o Senhor conta uma parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece, não é? O homem descia de Jerusalém para Jericó e apareceu um salteador, um ladrão, roubou ele e ainda, depois de roubar, ainda bateu nele e deixou ele quase morto no meio da rua. Passou um certo tempo e passou um levita, deu meia volta, passou um sacerdote, não posso tocar nada imundo, impuro, né? Deu meia volta, e passou um samaritano. Os samaritanos eram pessoas consideradas como de baixo escalão, pessoas impuras, pessoas destementes de Deus para os judeus. Mas esse samaritano se moveu à misericórdia. Pegou o ferido, curou as feridas, vendou as feridas, colocou no cavalo dele e levou para um lugar onde pudesse ser atendido, cuidado. Ainda deixou de encargo para o dono daquele estabelecimento para curar e cuidar dele. E todo o que ele gastasse, ele ia pagar quando ele voltasse dos negócios dele. Nós podemos identificar 3 tipos de pessoas aí. Pessoa número 1, o ladrão. O pensamento do ladrão é: tudo que é teu, é meu. Me dá.
O ladrão veio para roubar, matar e destruir. O pensamento diabólico. Tudo que é meu é teu. Pensamento número 2. Do religioso. Tudo que é meu. Por que eu vou te dar? Me custou trabalho. Ralei. Estudei muito. Trabalhei muito. É meu. Se ele quer, que consiga por ele. Tudo que é meu. Pensamento número 3. O samaritano. Aquilo que é meu, também é teu. Pode ser seu. Pode ser de você. Pode pegar. Toma. Eu te dou. Precisamos aprender com o samaritano. Precisamos aprender a parar de olhar para nós mesmos e olhar para a necessidade das outras pessoas. Precisamos que esse amor que Deus coloque no nosso coração, assim como eu falei no início, saia do nosso coração para o próximo, para as pessoas que estão ao nosso derredor. Que quando você olha aquelas pessoas, você sinta o amor de Deus por elas. Que arda no seu coração essa chama. Essa necessidade de fazer alguma coisa. Quando eu era criança, não lembro se tinha 3, 4 anos, mas quando eu passava pelas ruas, lá em Lima, e eu veia aquelas pessoas pedindo dinheiro, pedindo esmolas, e falava com meu pai que por que isso acontecia. Ele falava isso, que essas pessoas não têm dinheiro para comer, essas pessoas não têm aonde morar. Então eu falava: pai, a gente precisa fazer alguma coisa, me dá dinheiro para dar para ela. E meu pai falava: não, outro dia, outro momento. E eu chorava, falava: pai, a gente tem que ajudar, a gente não pode deixar essas pessoas assim. E eu chorava, e eu não parava de chorar até meu pai me dar uma moeda. E eu ia e entregava a moeda para a pessoa. E grande alegria havia no meu coração. Uma satisfação muito grande de ter feito algo por alguém. Esse ardente desejo deve existir em nosso coração atualmente, gente. Eu sei que o mundo nos endurece nosso coração, nos insensibiliza, porque tem pessoas pedindo para drogas, para vícios. E isso muitas vezes sensibiliza nossos corações, mas nós não devemos que nossos corações sejam insensibilizados para a necessidade do nosso próximo. Principalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus. O pastor passou as fotos dos missionários, são pessoas que estão trabalhando em lugares distantes, para que eles também conheçam aquilo que nos libertou, aquilo que nos deu salvação, aquilo que nos deu oportunidade de vida. E nós precisamos ter esse sentir em nosso coração. Faz alguns anos atrás, um pastor conheceu acerca do trabalho de um evangelista muito conhecido mundialmente. Vocês de repente já devem ter ouvido. Reinhard Bonnke. Ouviram falar? Não? Estou falando certo? Reinhard Bonnke. Já ouviram falar? Não? Sim, alguns sim. É um evangelista norte-americano, alemão. Ele fazia campanhas evangelísticas lá na África. Milhões de pessoas nas campanhas evangelísticas dele. E esse pastor se emocionou a ver que milhares de pessoas se convertiam a Cristo. Milhares de pessoas eram curadas, eram saradas de múltiplas enfermidades. E ele escreveu uma carta ao ministério. Gostaria de saber como a gente pode fazer para fazer uma campanha evangelística em algum lugar da África. O que precisamos? Qual o custo disto? Ele recebeu uma resposta daquele ministério, falando detalhadamente de cada ponto, de cada coisa. Tanto para isto, tanto para isto, tanto para isto. No final, quase $1 milhão. O pastor falou: nossa, é muito dinheiro, nós não temos, nossa igreja não comporta isso, nós não podemos. Mas ele já tinha conversado com a igreja, e falou na igreja: olha, conversei, recebi um retorno, e o valor é esse, quase $1 milhão. A maioria das pessoas da igreja fala: nossa, é muito dinheiro, não dá, nossa igreja não pode fazer isso. Mas tinha uma pessoa, tinha um jovem, sentado num canto, que levantou as mãos nos céus, e caladamente com ele mesmo falou: Senhor, se você me dá $1 milhão, eu dou para a campanha de Reinhard Bonnke. Eu entrego tudo, Senhor, para essa campanha. E passou o tempo, ele trabalhando, o chefe chegou perto dele e falou: olha, nós devemos atingir tal meta. Se nós conseguimos atingir essa meta,
Você vai receber um bônus. E você pode escolher qual bônus você quer receber. O que você desejar. Ele falou, eu sei o que eu quero. Eu quero $1 milhão. E o cara falou, o chefe falou, mas como $1 milhão? O que você vai fazer com $1 milhão? Eu quero fazer uma campanha com Reinhard Bonnke, meu Deus. Em espanhol é diferente. Eu quero fazer uma campanha. Ah, tudo bem, o dinheiro vai ser seu, você decide o que faz. E o que você faria com $1 milhão, gente? Já pensou? Casa, carro, né? Roupa, muitas coisas, né? Viagem, muitas coisas. Dá para fazer muita coisa. Mas esse homem colocou isso no coração e trabalhou duro. E se passou mais de um ano. Depois de um ano, aquele pastor recebe no gabinete aquele membro da igreja e fala, pastor, eu tenho aqui o dinheiro. A nome de quem faço o cheque? O pastor olha para ele, que dinheiro? Que cheque? Do que você está falando? O dinheiro, $1 milhão para Reinhard Bonnke. A nome de quem faz o cheque, pastor? Antes que me desanime. Não, eu não falo isso. Essa é palavra minha. A nome de quem? O pastor não acreditava. Aquilo que para ele não era impossível, para toda a igreja, uma pessoa estava dando tudo isso. E o pastor pegou o telefone e ligou para o ministério, olha, conseguimos o dinheiro, temos o dinheiro, como podemos fazer? Do ministério responderam, venha para aqui, venha de avião e rapidamente a gente vai organizar aquela campanha. Passaram 2 dias, eles voaram, foram lá, se reuniram, e Reinhard Bonnke falou com ele, com aquele homem que estava doando dinheiro. Você poderia estar conosco naquela campanha? Ele falou, eu gostaria muito. E se realizou a campanha. 9 pessoas completamente cegas receberam a vista. Mais de 100.000 pessoas foram salvas para Cristo. E aquela única pessoa que sentiu um desejo ardente de amar e fazer algo por o próximo, ela estava aí presente, vendo aquela transformação. Gente, existe muita alegria no coração quando um pecador se arrepende. A Bíblia fala que há alegria nos céus, mas isso também tem que alegrar o nosso coração e nos deixar muito felizes. E nós deveríamos ter o coração que aquele jovem teve. Talvez para você agora esteja pensando $1 milhão é muito dinheiro. Não tem condições. Talvez você esteja pensando aqui a situação financeira não é legal. Mas o dinheiro não é empecilho para Deus, não é problema para Deus. Imagina que Ele deu o mais preciado dele, seu filho, para morrer numa cruz por nós. Imagina, Ele não vai dar o dinheiro? Não faz diferença. Algumas vezes falei com pessoas, eu não tenho chamado missionário falando, mas eu tenho chamado a ajudar, a contribuir. E eu desafio essas pessoas. Que sua contribuição seja tamanha que você esteja fazendo parte como se você estivesse lá no campo missionário. Você teria coragem de se candidatar a sustentar um missionário? Não, muito difícil. Para esse jovem, $1 milhão será muito difícil, inalcançável, mas se você coloca no seu coração isso, Deus vai fazer. Amém? Deus vai fazer. Deus vai fazer milagres. Se em nosso coração há um desejo ardente de amar o nosso próximo e fazer algo por aqueles que ainda não conhecem Cristo. Amém? Então, para termos um coração que ame missões, em primeiro lugar, devemos ter um coração que ame a Deus. Em segundo lugar, devemos ter um coração que ame o próximo. E em terceiro lugar, devemos ter um coração valente. Um coração valente. Um coração valente. Nós vivemos em um mundo que é uma contracultura. A tudo que nós pregamos, a tudo que nós ensinamos, o mundo ensina o contrário. O mundo diz o contrário. A corrente do mundo ensina que aquilo que você tem como valor, aquilo que você tem como princípio, como obediência da palavra de Deus, para eles é mal, né? E isso é bíblico. Tudo que é bom é considerado como mal.
E tudo que é mau é considerado como bom. Então é difícil viver em um mundo assim. E nós temos nossas lutas, nossos desafios diários, nossos gigantes com os quais nós batalhamos, as circunstâncias adversas que nós enfrentamos no dia a dia, etc. E compartilhar a palavra de Deus em um mundo assim ainda é mais complicado. Ainda é mais difícil. Mas em 2 Timóteo, a gente pode ver, em 1,17 fala: pois ele não deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Nós não temos um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito que se intimida ante as circunstâncias. Deus nos deu um espírito de poder. Amém? Amém? Glória a Deus. Deus nos deu um espírito que não se intimida ante as circunstâncias difíceis. Deus nos deu um espírito que não se intimida de compartilhar a palavra com aquela pessoa que está ao seu lado. Ai, que vai dizer? Não, que vergonha. Como que eu vou falar? Mas o que eu vou dizer? Eu me sinto constrangido. E você se acanha, você é absorvido pelo temor, pelo medo. Mas esse espírito de medo, de temor, não é o espírito de Deus. Deus não te deu esse espírito. Deus te deu um espírito de coragem, de ousadia, de valentia. Amém? E nós devemos tomar posse desse espírito e sem temor anunciar as boas novas, sem vergonha, sem constrangimentos. Deixa-me ilustrar isso aqui. Imagina que você está num jogo. Brasil, Alemanha. Não, Alemanha não. Os alemães são legais, não são? São gente boa. Esquecendo o 7-0, né? Sempre lembram do 1. Então, vamos colocar Argentina e Brasil. Amém? E a seleção brasileira entra no campo. E entra Neymar. Quem mais entra? São brasileiros, gente. Quem mais? Dunga não. Dunga já está aposentado, gente. William, quem mais? Vai. Daniel Alves, né? E aí você está na frente à televisão com sua pipoca, com seu refrigerante, sei lá, suco. E depois vai entrar a seleção argentina. Aí começa a entrar a seleção argentina. E entra Messi e os demais jogadores. O que acontece no estádio quando está ingressando aquela seleção argentina? Todo cheio de brasileiros, não tem argentino nenhum. Não se vendeu entrada para eles. Só isso? Los hermanos. Assim acontece, gente. Quando nós saímos e nós temos que enfrentar o mundo com nossa mensagem, com a palavra que Deus nos deu. Vivimos, como falei, uma contracultura, onde aquilo que eu vou falar de Deus, eles falam: isso aí é caretice. Religião é o ópio da humanidade, fala. Aqui no Brasil fala, no Peru falava. É o ópio, né? É a droga da humanidade. A religião não presta, falam as pessoas. Então é como se nós entrássemos em um lugar onde a maioria, lembra? 2,5 bilhões, 5 bilhões. 2,5 bilhões de brasileiros, 5 bilhões de argentinos. O brasileiro entra, o argentino, Então nós experimentamos isso dia a dia em nosso trabalho. Nós experimentamos dia a dia, às vezes, na nossa família. E se nós nos deixarmos intimidar, nós não vamos a compartilhar o mensagem que o Senhor nos deu para compartilhar. Quando nós estávamos em Tacna, Deus nos deu uma estratégia de ir nas escolas e ensinar aos pais princípios que ajudassem na educação dos filhos. Na primeira reunião com os professores, tinha 50 professores. A escola tinha mais de 250 crianças por turma, por ano, aliás. Era uma escola grande, acho que era a escola maior de Tacna. Quando tivemos aquela primeira reunião com os professores, nós experimentamos isso. Nós experimentamos o buu. Nós éramos novos, ainda somos novos. Éramos mais novos.
tinha mais cabelo. E isso dói no coração. Um deles falou, como vocês têm filhos? O professor se levantou e falou, nós não tínhamos filhos. Não temos. Como vocês querem ensinar aos pais a cuidar e criar os filhos se vocês não têm filhos? Esse foi um grande boo, não é? Mas Deus nos deu sabedoria. E em meio do temor de 50 professores de 50, 60 anos, gente experimentada, conhecida da vida, nós falamos, tem muitas pessoas que pagam centos de, a moeda de lá, né? Soles, aqui reais, por um psicólogo, para receber orientação e conselho. Você paga dinheiro para um psicólogo, e você às vezes vê que esse psicólogo não tem nem filho, não tem nem mãe, etc, e você paga dinheiro para ele. Então não faz diferença eu ter ou não ter filho. O importante é ter os princípios, praticar os princípios, que tem dado muito resultado a muitas pessoas e vai dar resultado aos pais dessas crianças que vocês estão cuidando aqui, que está dando dor de cabeça para vocês. Pá. Um pá bem ungido, né? Cheio da presença de Deus. Então, meus irmãos, não devemos intimidar-nos. Quando eu estava na universidade, um curso, não lembro se era de redação ou filosofia, meu professor era um filósofo, muito experimentado, ele tinha uma forma de falar muito eloquente, muito boa, ele tinha um conhecimento muito amplo da vida, da filosofia, etc, etc. Mas durante o transcurso da matéria, ele se demonstrou ateu. E em um dos dias da aula, ele falou que ele era ateu e não acreditava em Deus. A maioria de nós ficamos calados, ninguém falou nada, porque não vinha ao caso. Mas no último trabalho para aprovar, ele mandou fazer uma redação com aquela experiência mais forte que a gente tivesse tido na vida. E eu sabia qual era a experiência mais forte que eu tinha tido na minha vida. Era conhecer Cristo. Mas ele é ateu, e agora? Como que eu vou falar para um ateu que minha maior experiência foi Cristo? Só se eu quisesse reprovar, não é? Eu fiquei pensando no transcurso da faculdade para casa, 1h30, pegava 3 carros e pensando, Deus, e agora, o que eu faço? Falo, não falo? Melhor falar, porque é verdade, foi minha maior experiência, então comecei a escrever. Escrevi, minha vida era assim, minha casa era assim, minha família era assim, e Deus entrou na minha vida, entrou na minha casa, meus pais de 19 anos separados, divorciados, Deus fez a diferença na vida da minha mãe, Deus fez a diferença da vida da minha irmã, e Deus está fazendo a diferença na minha vida, está transformando minha vida, e através disso Deus está fazendo boas coisas, porque no contexto que eu nasci, no lugar que eu nasci, a maioria das pessoas estavam indo para o caminho da delinquência, para o caminho do roubo, para o caminho das drogas, mas Deus me tirou daquele caminho, e todo isso ia escrevendo, Espírito Santo, guiando, escrevendo, e agora estou aqui pela graça de Deus, estou cursando uma faculdade que nunca teria imaginado, o primeiro da minha família cursando faculdade, isso é graça e favor de Deus, ponto. De imitação não me guia. Se quiser me reprovar, me reprova. Não, isso não coloquei. E entreguei para ele e saí correndo depois de entregar. Novinho, gente, 17, 18 anos. Fui para casa a orar. Deus, em teus manos encomendo minha nota. E para surpresa minha, gente, eu recebi uma boa nota. Eu nunca mais vi ele, nunca mais. Cursei 5 anos de faculdade, nunca mais vi ele, mas recebi uma boa nota. Coragem, gente, valentia, ousadia é o que precisamos. Precisamos ter um coração valente. Os desafios são grandes, meus irmãos. Mas nós temos aquele que nos faz mais do que vencedores. E nós temos esse espírito de ousadia que nos faz conquistar coisas. No livro de Josué, quando Moisés ia morrer, quando Josué morreu, Deus falou com Josué, Josué, Moisés morreu. E uma obra grande tem pela frente. Você vai ser o seguinte, estou parafraseando. E você vai ser aquele que vai continuar essa obra.
Por isso te mando que você seja valente e seja esforçado. Então, aquela mesma palavra que o Senhor deu para Josué é a palavra que o Senhor tem para nós hoje. Precisamos ser ousados, precisamos ser valentes, porque há uma grande obra do Senhor nas nossas vidas. O Senhor não te salvou em vão. O Senhor não te trouxe aqui para você esquentar a cadeira somente. O Senhor te chamou para afetar uma geração, seja diretamente através da tua palavra, da tua vida, daquilo que você fala, ou através das orações que você eleva pelos missionários que estão por aí pelo mundo todo. O Senhor te chamou a fazer a diferença, e para isso nós precisamos ousadia, nós precisamos valentia. Quando eu estava cursando a faculdade, o Senhor me chamou para a obra missionária. Eu falei: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui eu estou, quis largar a faculdade. Uma missionária sábia que nós tínhamos na igreja quase me deu um cascudo. Termina de estudar, menino. Deus vai ter seu tempo, se prepara. No tempo de Deus você vai ir para o campo. Continuo estudando, me dedicando na igreja, perseverando, pregando na igreja, participando de campanhas. A gente ia na escola dominical de manhã. Depois da escola dominical a gente limpava a igreja. Depois de limpar a igreja a gente ia para o evangelismo. Depois voltava do evangelismo, a gente preparava para o culto. Depois do culto a gente saía para vender as coisas que a gente vende para participar dos congressos. Porque éramos jovens. Jovem não tem dinheiro, né? O jovem tem que vender. Então é um desejo ardente de Deus, de buscar de Deus, de proclamar Cristo. Mas quando se chegou o tempo de realmente deixar um trabalho, de deixar o sustento, de deixar a família, a casa, isso não é fácil, gente. Seria mentiroso se eu falasse: não, e deixei tudo e estou indo embora. Jesus me sustenta. Isso não é fácil. Se você traz para a realidade, você sente certa insegurança. Mas aí, se você está pegado, afincado na palavra de Deus, e você sabe, você tem certeza que Deus está te chamando, você obedece. Mesmo que pareça difícil, mesmo que você sinta que as coisas não vão fluir, que nada vai acontecer, nós precisamos de obedecer a Deus com coragem, com valentia, com ousadia. E o Senhor não tem deixado me faltar nada, gente. Nada, nada. Tudo o Senhor tem suprido na minha vida, na minha casa. O Senhor tem sido fiel. Muitas das coisas o Senhor me deu sim, eu sequer falar uma palavra. Outras eu tive que orar muito. Mas outras sim, dar uma palavra, o Senhor me deu. Anelo do meu coração. E Deus colocou na minha frente e me deu. Porque Deus é fiel. Se nós somos obedientes ao chamado de Deus, se nós somos obedientes à palavra de Deus, Deus tem muita coisa para fazer na sua vida, na minha vida e na vida de... Eu vejo muitos jovens aqui, eu fico feliz. Muitos jovens aqui. Para eles talvez seja mais fácil, se Deus chamar para a obra missionária, deixar tudo. Agora você de repente que tem família, seja um pouco mais difícil, mas não tem impossível para Deus. Mas se você jovem que está aqui, está sentindo que Deus está te chamando para uma obra missionária, obedeça. Não peça 10 reconfirmações, né? Às vezes a gente fala: Deus, é mesmo? Me confirma, e Deus confirma. Não, confirma de novo, e Deus confirma. Não, Senhor, mas agora que aconteça isso, e o pastor fala, e o missionário vem lá da África, da China, e aí eu vou saber que é o Senhor que está falando. E o Senhor faz de novo, e faz de novo. Irmãos, muitas vezes isso, nem sempre, é muito espiritual. Muitas vezes você está querendo dizer que você não está acreditando na palavra do Deus vivo. Está demonstrando uma grave incredulidade. Porque você não está acreditando naquele que te chamou. Aquele que tem um relacionamento íntimo com Deus sabe quando o pai está falando. Quando o seu pai fala: e aí, vá para a escola. Você chega: não, pai, espera aí. Você está querendo mesmo que eu vá para a escola? Quando o seu chefe fala: faz esse trabalho aí que a gente tem que entregar tal coisa. Aí você chega para o seu chefe: olha, tem certeza? Fala de novo comigo. Uma vez o pastor falou aqui, o pastor Valteci, eu lembrei agora. Fala: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Precisamos ter juízo, gente. Quando o pai
nos fala alguma coisa, precisamos obedecer. Quando o pai terreno fala alguma coisa, precisamos obedecer, senão eu apanhei muito. Então, quando Deus te chama, precisamos obedecer, gente. Precisamos de ousadia, de coragem. E de repente você está aqui, irmão, mas eu entendo isso, eu compreendo isso, mas eu comecei abrindo uma célula e em lugar de a célula multiplicar, a célula minguou, dividiu, morreu. Eu acho que não sou apto para isso. Eu acho que Deus não me está chamando para isso mesmo. Criaram uma vez um barco gigante, muito grande naquele momento, majestoso, o Titanic. E na primeira viagem que ele fez, afundou. Muitos morreram. Deixaram de construir barcos? Deixaram? Não. Continuam construindo barcos maiores, melhores, com mais tecnologia. Aviões caem, não é? Lamentavelmente, os aviões caem, muita gente morre. As pessoas continuam viajando de avião? Continuam. Então, meus irmãos, precisamos perseverar, indiferente de fracassos, indiferente de que algo que você começou não deu certo, você tem que continuar perseverando corajosamente e valentemente, porque o Senhor tem algo grande para fazer na sua vida. E o Senhor está chamando muitas pessoas aqui para a obra missionária. E nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, à palavra do Senhor. Lembrei agora do Pedro, né? Pedro que caminhou sobre as águas. Imagina Pedro, depois de caminhar sobre as águas e ele afundar. Vocês acreditam? Você já parou para pensar se Jesus falasse com ele novamente? Pedro, vem cá, sobre as águas. Ele não teria coragem de fazer novamente? Não teria. Então, se você se afundou alguma vez em alguma coisa que você empreendeu, não se desanime. Seja valente, seja corajosa. Dá novamente um passo. E Deus vai te levar sobre as águas. E Deus vai te fazer coisas que sua vida sirva para fazer coisas grandes. E muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua vida, através do seu mensagem, através da palavra de Deus, através daquilo que o Senhor fez na sua vida. Às vezes, quando comparto o Evangelho, quando compartilho a palavra de Deus, antigamente eu não tinha assim, experiência de vida tão trágica como alguns tiveram. Tipo, eu estava 20 anos nas drogas, ou 20 anos no álcool, e Deus me transformou. Então, talvez eu não tive esse testemunho, né? Ou estava na prisão, etc, etc. E talvez vocês tenha esse temor porque você não tem algo impactante para falar a alguma pessoa. Mas o testemunho vivo, aquilo que faz diferença, aquilo que transforma, não é esse estilo de vida que você tinha e agora não tem mais. O que faz diferença é Cristo crucificado e a salvação que nós temos através dele. Indiferente se você tinha uma vida muito retorcida, você não ter uma vida tão retorcida, tão acabada. E nós precisamos corajosamente pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, anunciar as boas novas de salvação. E eu quero orar nessa noite com vocês. Se algum de vocês aqui hoje presente sente genuinamente que tem um chamado missionário, que o Senhor está te chamando para uma obra, talvez você não saiba os pormenores, os detalhes, mas você sente que Deus está te chamando para fazer uma obra missionária fora, porque como o pastor falou, todos nós somos missionários, todos os cristãos somos missionários. E tem uma frase que o líder Spurgeon, Charles Spurgeon, fala: todo cristão é um missionário ou é um impostor. Isso foi muito forte quando eu li. Todo cristão é um missionário ou é um impostor. Então todos nós somos missionários, mas quero orar especificamente por aqueles que sentem que Deus está chamando para sair do seu Jerusalém. E Deus está chamando para ir a outro lugar. Você sente essa inquietação de Deus, o Espírito Santo de Deus te falando, o Espírito Santo de Deus te incomodando, mesmo tendo uma situação adversa, difícil, mas você está sentindo realmente e ainda você não tomou uma atitude.
Gostaria que viesse aqui na frente para orar por você. Gostaria de me unir a você e orar para que Deus possa desencadear e aquele espírito de ousadia, de coragem que o Senhor nos prometeu esteja hoje com você. E você possa dar o primeiro passo. Aleluia. Glória a Deus. E você possa ser obediente a Deus. E o Senhor possa fazer grandes coisas através da sua vida. Gente, é muito satisfatório quando pessoas se convertem através da mensagem da palavra. E ainda mais quando você está em outro lugar. Isso reconforta o coração. Isso é uma alegria muito grande. Geralmente a maioria das igrejas fala: nós temos missionários. As igrejas dizem: nós temos missões, não temos missionários. Nós temos missionários porque temos igrejas, dizem. Mas na verdade nós temos igreja porque nós temos missionários. Nós devemos invertir as coisas. Nasce de missões, nasce do coração de Deus, nasce de obedecer a Deus e pregar as boas novas para aqueles que não conhecem. E aí as igrejas nascem naturalmente. E depois elas preparam, formam, equiparam e enviam para que nasçam outras igrejas. Então nós temos igreja hoje porque nós temos missionários. Lamentavelmente no mundo todo tem 82 mil missionários somente. Essa é uma estatística que quebrou meu coração. Senhor, 5 bilhões de pessoas que não conhecem a Cristo, 82 mil missionários. Como, Senhor? Imagina quantas pessoas teríamos que alcançar, cada missionário teria que alcançar. É uma tarefa muito grande. Mas para Deus não tem impossíveis. E Deus está chamando para orar por obreiros. Deus está chamando para orar por obreiros, por aqueles que precisam ir por essas almas perdidas. Precisamos de mais obreiros. Glória a Deus por essas pessoas que estão aqui. Vamos orar por elas. Vamos orar com elas. Talvez se você não sente esse chamado, mas que a chama de missões avive no seu coração, aquele amor por missões seja avivado. Começa com amar a Deus, depois você tem que amar o próximo, e você tem que ser corajoso para anunciar as boas novas no seu Jerusalém, para fazer a diferença. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por essas pessoas que estão aqui em pé, Senhor, corajosos. Vamos ficar todos de pé, vamos ficar em pé. Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essas duas moças e esse homem de Deus aqui. O Senhor conhece os corações deles, Deus, e nós queremos orar por eles, Senhor. Nós queremos clamar, Deus, por esse desejo ardente no coração dessas pessoas, Senhor. Que a chama não se apague, Senhor. Que o coração deles, Senhor, possa se inflamar cada dia mais, Senhor, ao ponto de deixar aquilo que está sendo empecilho, Deus, para ir para a obra de Deus em outros lugares. Queremos orar, ó Deus, para que o Senhor possa fazer provisão, para que o Senhor os possa capacitar, para que o Senhor os possa enviar, para que o Senhor os possa sustentar, para que o Senhor os possa dar palavras de vida eterna, palavras de salvação para aquele que não conhece, Senhor. Seja em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo, Deus, nós oramos como igreja, nós declaramos que vamos assumir o compromisso, Senhor, um compromisso fiel, um compromisso genuíno, Senhor, de orar por essas pessoas, de clamar porque essas pessoas, Senhor, estão fazendo a sua obra em outros lugares, Pai, em nome de Jesus. Eles vão somar, Senhor, aqueles 82 mil missionários, Senhor, e eles vão crescer, Senhor, e eles vão ser mais, Pai, em nome de Jesus. Suple, Senhor, todas as suas necessidades, Senhor. Abre as portas, Senhor. Move as situações, Senhor.
situações financeiras, situações familiares, Deus, todo venha a ser encaixado, todo venha, Senhor, contribuir, Senhor, para que isso venha acontecer. Pai, em nome de Jesus nós oramos, e ainda eu oro, Senhor, por uma direção específica, Deus, por um lugar específico, Deus, por um país específico, por uma comunidade específica, por um trabalho específico, Senhor, para que eles possam ser efetivos, Deus, para que eles possam ser fiéis, Senhor, naquilo que você tem encomendado com eles. Pai, em nome de Jesus nós oramos e nós clamamos e nós abençoamos, Senhor, essas pessoas que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe. Talvez se você está aqui hoje e você já visitou a igreja, por isso você não ficou em pé, mas ainda você não teve uma experiência de um encontro pessoal com Cristo. Você é simpatizante, você gosta do louvor, gosta do tempo entre os irmãos, da coinonia, mas você ainda não teve um encontro genuíno com Cristo, ainda você não aceitou a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Eu gostaria de fazer um convite para essas pessoas. Se você ainda não teve um encontro pessoal com Cristo, que você fosse corajoso hoje e tomasse sua decisão por Cristo hoje. Gostaria que viesse aqui à frente e se comprometesse com Cristo, porque Ele está preocupado com sua salvação, porque Ele está preocupado com sua alma, com sua vida, porque Ele quer transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Então, se você ainda não teve um encontro com Cristo, vem aqui em frente que nós vamos orar com você e por você. Amém? Alguma pessoa? Não tenha medo. Não tenha medo. Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe da palavra de Deus. É loucura para o mundo, mas não é para nós. Amém? Se não tiver ninguém, amém. Amém, irmãos. Amém. Meu Deus, nós oramos para que esta palavra possa entrar no nosso coração e ficar, Deus. Meu Deus, como nós precisamos ser despertados pela palavra viva dos céus. Meu Deus, quanto nós devemos nos impressionar com as estatísticas, mas com a realidade também de pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que estão próximas a nós. Meu Deus, que esta palavra não caia, que esta palavra seja cultivada em boa terra, em solo fértil no nosso coração. Meu Deus, que nós saiamos daqui inquietados, incomodados pelo Teu Espírito. Meu Deus, que nas nossas células, nesta semana, na terça, na quarta, na quinta, no sábado, nas tardes, Deus, nós continuemos conversando sobre este assunto. E nós já levemos para as nossas células, para as nossas casas, para os nossos diálogos familiares, entre pais e filhos, marido e mulher, entre irmãos, este compromisso, Senhor, de falarmos do amor de Jesus, de sustentarmos missionários. Meu Deus, que essa experiência deste moço pediu ao Senhor $1 milhão para uma campanha missionária. Senhor, como nós precisamos ser pessoas que tenham essa visão e que não percam esta visão. Meu Deus, muitas vezes nós pedimos ao Senhor que nos dê determinadas coisas, porque nós nos consagraremos a isto ou aquilo, e o Senhor nos dá e nós não nos lembramos mais.
Meu Deus, nesta noite, sacode-nos com a tua graça, com o teu amor. Mas, por favor, nos muda, nós te pedimos. Nós oramos a Ti, Senhor, confiados numa transformação no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.